O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu entrevista para o podcast O Assunto com Natuza Neri nesta segunda-feira, 10 de julho. O primeiro questionamento para o ministro foi a respeito da volta da fome ao Brasil, o desemprego e o quadro crítico de endividamento da população, que foram herdados do governo anterior. Sobre o assunto, Haddad disse que é otimista com relação ao país e aceitou o desafio de ser ministro para mudar o cenário atual, que, segundo ele, o quadro já está sendo revertido. Eu penso que o presidente Lula decidiu se candidatar e voltar para a presidência, em grande parte, pela confiança que ele tem de que esse país pode mais, de que esse país não precisa conviver com nenhuma dessas mazelas, que o país já soube enfrentá-las de maneira decisiva. Eu sou um otimista em relação ao Brasil. Eu aceitei esse desafio porque eu sou um otimista em relação à economia brasileira e eu penso que nós temos tudo para reverter esse quadro. Eu penso que esse quadro já está sendo revertido e nós temos uma perspectiva de inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento no Brasil. O desenvolvimento do país é para além de fazer o PIB crescer, ressaltou Haddad, mas para enfrentar os desafios sociais e ambientais do país para as próximas gerações. Com relação às futuras gerações, Natuza trouxe dados de que 11,5 milhões de jovens de 15 a 29 anos não estudam nem trabalham. É a chamada população nem-nem. Haddad destacou a necessidade de atenção no ensino médio, que é de responsabilidade dos governadores, e a importância de qualificar os jovens ainda no ensino médio, já que alguns não seguem para a universidade. Sem essa revolução no ensino médio, nós vamos ter ainda muito tempo de dificuldade pela frente. Agora, está à mão fazer. Nós temos aí vários instrumentos que estão à disposição. Infelizmente, nós perdemos os últimos anos. A educação ficou em petição de miséria, né? 5 ministros em 4 anos, um desmonte do Ministério da Educação, mas eu tenho muita confiança que o Camilo vai fazer a parte dele ali no MEC. A geração de emprego também foi destaque. Sobre o assunto, Haddad disse que é necessário estabilizar a economia e ressaltou que considera que será a marca do terceiro mandato do presidente Lula, que é o Plano de Transição Ecológica, que engloba investimentos em fontes renováveis de energia, como eólica e solar, combate ao desmatamento e uma cadeia de produção sustentável e com respeito à natureza. Nos bastidores aqui do Ministério da Fazenda, tinha uma estrutura que estava trabalhando em silêncio para mapear todas as oportunidades que o Brasil tem como vantagens competitivas em relação ao mundo para modernizar a nossa infraestrutura produtiva. Então, isso vale para a infraestrutura, para a geração de energia limpa, para a atração de investimentos estrangeiros que querem produzir produtos verdes e transformar isso numa marca do Brasil, o combate ao desmatamento, eólica, solar, hidrogênio verde, biocombustíveis, tudo que você imaginar, marco regulatório da mineração. O que chamou a atenção do presidente foi o conjunto de oportunidades que estão disponíveis para a gente promover essa transição ecológica, gerando empregos de ponta. Durante a entrevista, Haddad afirmou que as ações realizadas pelo governo Lula em apenas 6 meses e as aprovações no Congresso Nacional, como a da reforma tributária pela Câmara dos Deputados, representam um novo país. Eu vejo a reforma tributária, o marco fiscal, o plano de transição ecológica, eu vejo como o mesmo desenho de um novo Brasil. E o presidente, ele falou uma frase para mim que sinaliza que ele captou o que isso pode significar. Ele falou para mim: vocês não estão me apresentando um novo plano, vocês estão me apresentando um novo Brasil. Ainda na pauta econômica, Haddad falou sobre a reforma tributária, da importância da responsabilidade compartilhada entre poder executivo e legislativo e a criação de um ambiente saudável no Brasil para a atração de investimentos. Com relação à manutenção dos juros em 13,75%,
Haddad pontuou indicadores econômicos, como a atividade econômica, arrecadação de impostos e mercado de capitais, para falar que a taxa de juros atual não condiz com a realidade do país. E quando você fala da manutenção da taxa de juros, é a manutenção do juro nominal, porque o juro real não para de subir. A inflação caindo e o juro permanecendo o mesmo, o gap entre a inflação e o juro nominal está aumentando ao longo dos meses. E isso está constrangendo a atividade econômica e o mercado de crédito. Quando a gente leva isso à consideração do Banco Central, isso não é um gesto político, como às vezes se diz. A política está interferindo na economia. Não, é a economia interferindo na economia. É um diálogo técnico, econômico, entre a autoridade fiscal e a autoridade monetária, que no mundo inteiro hoje buscam harmonizar, e eu sempre uso uma metáfora que me parece útil, são dois braços do mesmo organismo. Trabalhando, só existe política econômica. A gente divide o fiscal e monetário para fins de compreensão, mas é uma política econômica só, que vai ter o resultado de mais crescimento, com baixa inflação, mais geração de oportunidade, que é isso que todo mundo quer. Haddad foi questionado por Natuza Neri sobre a meta ambiciosa de zerar o déficit público em 2024, anunciada na campanha. Haddad reafirmou que acredita no déficit zero para 2024. A minha crença é de que é possível zerar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar a peça orçamentária e um conjunto de leis disciplinando algumas vitórias que nós tivemos nos tribunais e outras que nunca foram disciplinadas. Então nós vamos mandar o orçamento com leis de ajuste fiscal, tá certo? Sobretudo corte de gasto tributário. Dentre os quais, aquilo que já foi pacificado nos tribunais. Então, da minha perspectiva, se o Congresso continuar nos ajudando, como está, se o Judiciário continuar nos ajudando como está, sendo céleres, não é fazendo favor, é sendo céleres. Não estamos pedindo favor para o Judiciário, não tem cabimento. Mas pedindo, julga isso aqui que está errado. E aí eles julgam. Congresso, resolve esse problema que está errado. Confira a entrevista do ministro Fernando Haddad na íntegra no podcast da Rádio PT no Spotify. De Brasília, Thaísa Vitória.